Gente, hoje, 20 de novembro, é feriado em muitas cidades do Brasil. Você sabe por quê? Uma lei de 2011 instituiu a data como Dia Nacional de Zumbi e Dia da Consciência Negra. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do nosso Brasil. O professor de História, Josimar Pereira da Silva, é nosso convidado para conversarmos sobre o assunto. É isso, é Josimar Pereira da Silva, professor? Isso. Eu tinha esquecido Pereira, mas agora deu tudo certo. Obrigada por ter vindo. Lembrando para quem está em casa que a gente está com distanciamento correto aqui, sempre fazendo isso, né? A gente não se cumprimenta, chega de máscara, deixa a máscara lá para a gente continuar prevenindo o Covid. Professor, eu queria começar te perguntando um pouquinho em relação ao Zumbi dos Palmares e a importância dele, tanto que hoje o dia, né, faz alusão à data de morte dele. Boa tarde de novo. Boa tarde, Fabiana. Muito obrigado pelo convite. Bom, a data 20 de novembro, o mês da consciência negra, ele é um marco, né, um marco histórico, né, de lutas, né, da luta contra a diferença étnico-racial, contra a subjugação do negro e principalmente para lembrar, né, as estruturas ao qual o Brasil foi construído, né. E dentro dessa luta, né, o Zumbi dos Palmares, né, Zumbi, Dandara, né, diversos personagens, eles são referências para a nossa luta, porque eles demonstraram, né, que o racismo em si ele não é somente algumas pautas cotidianas, ele é a própria estrutura. Né? E é isso que a gente vem debater um pouquinho nesse dia, e não só nesse dia, como todos os dias. Né? Professor, quando você fala de estrutura, a gente tem que lembrar desde antes, né? Desde a época que se diz do descobrimento do Brasil, né? Tudo que foi acontecendo. E aí hoje é o Dia da Consciência, e a gente não deve ser consciente só hoje, né? Mas esse dia é importante, né? Por que falar da importância desse dia que a gente precisa decidir ainda? Exatamente. Por que estrutural? Né? Onde é que a gente percebe as nossas práticas racistas, ou onde é que a gente percebe o racismo propriamente dito? O racismo está intrínseco, né? Por exemplo, em algumas palavras como o denegrir, né? A falta de espaços, a dificuldade de acesso e as diferenças sociais. E aí, muito bem como tu disse, né? Nós temos que voltar um pouco antes. É estrutural porque a prática estruturante do que nós chamamos de nação, do que nós chamamos de Brasil, ela passou desde o seu início, sua construção. Inclusive, até mesmo muito antes de 1500, devido, né, à prática europeia de subjugação de um sobre o outro ainda, né, no continente africano, passando então a escravidão dos nossos povos nativos e, obviamente, depois ali entre torno de 1550 até 1888, o Brasil se estruturou na economia, na política e principalmente na estruturação social em cima do que nós chamamos de escravidão. E essa escravidão, ela é a prática do racismo estrutural, ou seja, a nossa sociedade se estruturou paulatinamente durante 338 anos, né, de Brasil de escravidão, diante dessa escravidão. E depois dos nossos 132 anos, né, depois de 1888, depois da Lei Áurea, a gente continua falando desses problemas sociais, da falta de acesso e desse racismo, como eu disse, ele está na estrutura, ele está na Constituição de políticas públicas, está na Constituição da economia e por isso que nós temos principalmente um problemão a se discutir. O racismo diante não só da população negra, mas também dos nativos, do imigrante e principalmente o racismo, o preconceito e a diferença social que nós temos entre as mulheres. Hoje no Brasil, né, atualmente no Brasil, não hoje propriamente 2020, né, mas atualmente no Brasil nós temos mais de 84% das grandes violências, as diferenças salariais, a não acesso, a não acessibilidade são as mulheres negras, periféricas e isso ele está na sua cultura, está na sua estrutura. Por isso o racismo ele é estrutural. Há muita luta pela frente, né? Professor, quando você falou da palavra denegrir, e a gente sabe que existe um monte de outras que a gente fala, e por isso que é importante a gente falar de consciência, eu falei lá no começo do programa de reflexão, porque às vezes a gente fala sem pensar mesmo. E por isso que é importante a gente conversar sobre esse assunto, para que a gente tenha consciência, né? Porque tem muitas palavras que a gente fala sem pensar, porque a gente vai aprendendo, e os nossos pais foram aprendendo, e assim vai. Mas por isso que esse espaço de debate, esse dia é importante, né? Exato, né? Então, como eu falei anteriormente, né? Nós vivenciamos o racismo no dia a dia. Só que o racismo, a palavra o racismo, e agora a gente está discutindo o estrutural também, mas o racismo é justamente algo que a gente considera anormal, quase uma patologia social. A gente tem buscado mais a patologia social. E se ela é patologia social, nós temos que expurgar ou não ver. E é nesse ato de não ver, não perceber, é que nós promulgamos, nós continuamos avaliando ou até mesmo ampliando o racismo. A palavra denegrir, né, a falta do espaço ou principalmente os acontecimentos recentes que nós tivemos. Quando você impede uma pessoa de entrar em determinado espaço, por causa da sua condição étnica, racial ou social, nós estamos sim perpetuando um racismo.
Exemplo disso nós vemos agora recentemente, né, proibição de pessoas assumirem cargos políticos pela sua condição de étnica, de raça e cor. Ou até mesmo ataques, né, como nós viemos tendo aí ultimamente em relação a isso. Tem coisas muito graves. Eu não quis falar que era desculpa, né, para a gente usar, mas eu digo que, por outro lado, é importante a gente discutir para a gente saber, a gente precisa conhecer. Exato. Né? Exato. Em relação à consciência negra, o que de mais grave ainda acontece hoje, ou a falta de consciência, assim, na tua opinião? Qual que é a falta de consciência, né, para a gente falar desse dia? O que mais te incomoda? O que é mais grave? Acho que a nossa maior falta de consciência é a nossa percepção. É como eu disse, o Brasil ele é estruturado dentro do racismo, dentro da escravidão. Seja ela negra, africana, afrodescendente, seja ela indígena, nativa, mas é a nossa falta de percepção. Isso não significa que todos nós somos racistas. O Brasil é estruturado no racismo? É. Mas quando nós não percebemos que as nossas estruturas, elas são racistas, elas dificultam os acessos, elas dificultam o espaço, elas não abrem o espaço, quando eu percebo isso, aí eu sei quais são as práticas racistas e como eu posso combatê-las e aniquilá-las. Compreende? Eu li um estudo esses dias, e aí de repente tu me corriges, também não sei, que a gente esquece que nós todos somos negros, né? Que tem um estudo que mostra que o primeiro homem do mundo, que a ciência mostra que foi negro. E se a gente pensar nisso, a gente consegue tentar se colocar no lugar ou entender um pouco melhor, né? Correto. Vamos falar só de Brasil, vamos pensar Brasil. A diáspora africana, ou seja, a demanda, a saída de vários africanos que foram escravizados, não eram escravos que vieram para o Brasil, foram pessoas que foram escravizadas durante o trajeto à chegada do Brasil. Nós chegamos no Brasil a ter 89% da sua população eminentemente afro, né, eminentemente nativa, em relação ao restante não negro, não nativo. Ou seja, o Brasil ele é eminentemente negro. É o país com o maior número de negros fora da África. Só que o nosso problema do Brasil é não reconhecer, pelo fato da nossa padronização. O que é raça? O que é etnia? Raça é humana. Nós temos várias etnias, por exemplo, no Brasil. Mas nós temos uma padronização da raça, que é a branca. E, portanto, o não branco é que sofre esses atos, né, principalmente de racismo, né, e a partir dali se estrutura a sociedade. Então, eu acho que essa é a grande questão que nós devemos perceber. Qual a estruturação desse país, né, qual a estruturação do país, e perceber que sim, nós somos negros, nós somos afros, seja na nossa cultura, principalmente na nossa cultura, mas para todos os efeitos também nós também tem a questão lá atrás, né, de que a nossa formulação foi sim do continente africano para o mundo. Professor, eu perguntei, né, o que mais te incomoda, que tu acha que tem que evoluir. Por outro lado, eu queria te falar um pouquinho, agora a gente está com pouco tempo, não sei se tu vai conseguir resumir. O que tu pensas que já evoluiu? Eu anotei aqui para a gente falar de eleição, né, que nesse ano avançou um pouquinho, teve a questão das cotas, tem a luta antirracista que está presente, tem esse movimento que surgiu nos Estados Unidos, né, que é o Vidas Negras Importam. O que tu pensa sobre isso tudo? É uma certa evolução? É um avanço, é uma evolução, mas ainda não chegamos ao ponto da reevolução. Né? Nós sabemos que isso é um avanço, toda a luta étnico-racial, o programa de cotas, principalmente as políticas públicas. Como eu falei antes, o racismo é estrutural porque ele estruturou a economia, porque ele estruturou a sociedade política e ele estruturou as condições sociais. Então, quer dizer, que avanços nós tivemos até aqui? Nós temos as leis, né, que demarcam o dia 20 de novembro, o mês de novembro, né, como o Dia da Consciência Negra. E eu acho que a gente deve evoluir, agora um próximo passo, evoluir para o... Né, por que um Dia da Consciência Negra? E por que não um Dia da Consciência Humana? Né? Por que não um Dia da Consciência Humana? Verdade. O ser negro, ele no Brasil hoje também tem a ver com a condição social. Eu tenho exemplos, né, de movimentos, né, como o movimento Afrodesmo, a Associação Afrodescendente de São Miguel do Oeste, faz um trabalho incrível nas periferias da região de São Miguel do Oeste, e nós percebemos que o ser negro, ele não está só no tom de pele. Então isso é um avanço, é perceber que o ser negro é a sua condição social também. Ser brasileiro passa por ser negro também. E então esses avanços, a nossa comemoração, os nossos dias, o nosso debate, isso é um avanço e é motivo sim para comemorar, mas tem que só lembrar o seguinte, não basta apenas dar acesso, não basta dizer, olha, eu tenho até alguém conhecido assim, eu ofereço acesso, não é somente isso. Nós precisamos evoluir mais para que a gente não fique todo 20 de novembro só fazendo debate, nós precisamos evoluir mais para que essas estruturas acabem e que a gente não só perceba, e aniquile ela de fato. Verdade. Todos têm espaço. Professor, né? muito obrigada por ter vindo, que verdadeira aula, né? Também um pouco de aula de história, um pouco de aula de cidadania e de conscientização. Até uma próxima, quem sabe a gente tem que se cobrar de nós aqui também do Ver Mais, de não falar disso só no Dia da Consciência Negra. Até uma próxima, então. Ok, obrigado, Fabiana. Exatamente, né? Que não ficamos só no Dia da Consciência Negra, todo dia é o dia humano e todos os dias é para a gente combater qualquer prática de preconceitos ou raciais. Para a gente refletir. Muito obrigada.